O Colégio Nossa Senhora das Dores funcionara inicialmente como internato e externato para meninas. A maior parte de suas alunas vinham geralmente de famílias de fazendeiros de municípios próximos a Nova Friburgo. Mas havia casos de famílias friburguenses que optavam pelo regime de internato na educação de suas filhas. Quer dizer que essa congregação, ela é, como a senhora falou, é como jesuítas. Ela se dedica exclusivamente à educação. Nós não temos, por exemplo, vocação na área de saúde, entendeu? Como as irmãs dali do asilo, irmãs de caridade. Elas também têm colégio, mas tem também hospitais. Nós não, nós só temos o trabalho de educação. Agora, essa educação, para nós, educar o povo. Não é só criança, não é só jovem. Essa educação, esse trabalho, foi saindo aos poucos das escolas. E as irmãs, grupos de irmãs, né, 2, 3, foram se dedicar às periferias. Abriram casa nas periferias, por exemplo, na periferia de Goiás, no interior de Goiás. Tem casa que faz o quê? Trabalha com as famílias, porque é cidade pequena, trabalha com as famílias, ajuda na igreja, ensina as primeiras noções da religião, entendeu? Que a gente chama comunidades inseridas no meio do povo. Nós também estamos no meio do povo, mas não estamos ali em Conselheiro. Se a gente tivesse uma casinha em Conselheiro, a gente ia trabalhar naquela igreja de Conselheiro, ia visitar as famílias de Conselheiro. Agora aqui, nosso grupo de trabalho vai visitar as famílias dos alunos daqui, as famílias dos funcionários daqui, dar esclarecimentos, socorro, orações, entendeu? Então, a nossa meta é participar intensamente do crescimento da pessoa humana, da inteligência, abrir a inteligência, trabalhar no autocontrole da vontade e na espiritualidade, né? Julgar nas pessoas uma sementinha de Deus, que para nós a vida sem Deus fica muito vazia, muito sem sentido, perde muito o sentido. Então essa criançada toda que está aí, adolescentes, jovens, de uma maneira ou de outra eles recebem também uma noção, uma espiritualidade. O Brasil dos anos 50, os anos dourados, como ficou conhecido, viveu um período de ascensão da classe média. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país assistiu otimista e esperançoso ao crescimento da urbanização e industrialização que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e mulheres. A distinção entre os papéis femininos e masculinos, entretanto, continuaram nítidas. A moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem. Com o fim da guerra, passa-se a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. Eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino. Como as mulheres eram vistas prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia de incompatibilidade entre casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social da época. Era prática muito comum entre as mulheres que trabalhavam interromper suas atividades com o casamento ou a chegada do primeiro filho. Esperava-se que as mulheres se dedicassem inteiramente ao lar e fossem sustentadas pelo marido.
período que o Colégio Anchieta tinha aquela faculdade medianeira, Nossa Senhora Medianeira, e eles resolveram acabar com o ensino superior. E foi transferido para o Nossa Senhora das Dores, né? Vocês têm uma relação muito estreita, né? E eles abriram uma faculdade com apoio, com aprovação do Ministério, tudo legalmente trabalhado. Chamava-se Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira. O objetivo principal dos padres era ensinar filosofia e teologia e sociologia, etc., para os rapazes que queriam ser jesuítas, como se fosse assim uma primeira etapa da formação. Claro. Depois eles começaram a receber um ou outro leigo que não era para ser padre, mas queria estudar. Foi o primeiro sinal de ensino superior nessa cidade. Não se falava nisso, não se conhecia isso. Com o tempo, os padres davam aulas, tinha padres muito preparados, vinham do Rio, ou os daqui também, tinha muito padre aqui. Inclusive, me parece que foi, agora eu não me lembro quais das guerras, se foi a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que a maioria dos padres, dos jesuítas, vinham até do exterior. Eles começaram a ter dificuldade de mandar. Estrangeiros. Havia um padre chamado André Schwab, que veio dos Países Baixos. O padre tinha muitos estrangeiros. Tipo assim, o padre Higino Latec, que não era jesuíta, mas morava aqui, era um homem muito culto, ele fugiu de Hitler, fugiu da... Não foi Segunda Guerra. Aí tiveram dificuldade de mandar professores, que parece que eram só jesuítas, né? Era curso de pedagogia, curso de letras clássicas, etc. Então, como eles não tinham vontade de misturar lá, eles vieram aqui para conversar com a nossa superiora, que era responsável pelas Doroteias daqui do Brasil, aqui do sul do Brasil. E então perguntaram a ela se as Doroteias não podiam se unir aos padres, tipo assim, abrindo um anexo aqui, para que aqui estudassem as mulheres, as moças, até as moças que se formavam aqui no curso normal, de normalistas, né? Que hoje chama formação de professores. Então a irmã fez um acordo com ele, e eles falaram assim, então lá vai ser Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, departamento masculino. Aqui vai ficar Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, departamento feminino. Era paralelo, eu pensei que tivesse transferido. Não transferiu. Mesma coisa, um momentinho. E quem essa irmã superiora chamada Angelina Carvalho, que era uma senhora idosa, mas era uma senhora de cabeça aberta, ela tinha estudado na PUC do Rio de Janeiro, que ela era do Rio de Janeiro. E essa irmã, muito famosa em Friburgo, chamada Sânia Cosmeli, você já ouviu falar nela? Uma mulher muito dinâmica e cabeça muito aberta, entendeu? Muito prospectiva. Ela ficou responsável por isso aqui. Boa tarde, Janaína. Eu me chamo Rita de Cássia Mussi Gervásio. Gosto muito aqui do colégio, tenho excelentes lembranças. Eu fui alfabetizada aqui por uma irmã chamada Irmã Reis. Depois eu mudei de colégio e retornei
no primeiro ginasial, o que seria hoje a sexta série, sexto ano, né? Qual foi o ano assim, que você 1966, o ginásio. Até 69, nossa turma se formou em 69, que a gente terminou o ginásio. Foi quando muitas pessoas saíram do colégio porque foi implantado, começou a ser implantado no ano seguinte, um curso chamado integrado, que era integrado científico, normal, clássico, secretariado, que era até muito interessante. Mas assim, alguns dias teria aula à tarde e muita gente queria definir um pouco mais o seu futuro, apesar de que foi uma ideia excelente, né? Porque até essa idade o adolescente ainda não tem uma visão de profissão, do futuro, o que vai seguir, que profissão vai seguir. Mas na época a gente não tinha muito essa visão e fizemos essa troca de colégio. Mas o colégio aqui Nossa Senhora das Dores sempre deixou muitas saudades, porque foi um tempo muito alegre. Você chegou a ter contato com as alunas internas? Muito contato. Tenho até amigas hoje que vêm para o nosso encontro de turma, elas vêm para... Nossa turma ainda se reúne, né? A gente ficou bastante tempo sem se ver e voltamos a nos reunir em 2009. Agora todo ano fazemos às vezes até 2 encontros, mas pelo menos um a gente faz. E as internas tinham já uma vida diferente, né? Elas tinham assim os detalhes, ainda tomavam banho de camisola, tinha umas coisinhas, né? Assim, mas a gente conseguia se relacionar direitinho. Rita, quando a gente pensa num colégio religioso de freiras, isso vem um pouquinho também da literatura, do cinema, a gente pensa muito num rigor, né, na disciplina. Era assim mesmo aqui? Ou tinha... Havia muita cobrança com a disciplina, mas com a disciplina. No colégio em sala, né, você tinha aquelas que cumpria aquelas regras, né, aquelas normas, e a conduta com o outro também, né? Mas não era assim assustador. A gente conseguia dentro daquilo tudo fazer muita brincadeira, porque a ideia que a gente tem aqui do colégio é muito essa, eu pelo menos, de muita alegria, uma troca muito boa. Agora, realmente havia, às vezes uma besteirinha fazia com que você tivesse que ficar depois da hora, 1 minutinho de atraso ou 2, porque tinha que aprender a ser pontual, né? Essas coisinhas realmente a cobrança era muito forte. E os castigos eram muito rigorosos, assim, com relação à disciplina em sala de aula, ou não? Você achava que estava... Era muito rigoroso. Inclusive, a nossa turma tinha uma caixinha de som, como é que chama? Speaker, né? Uma coisa, não me lembro direito o nome agora, que ficava a coordenadora do turno, na época teve Madre Carneiro e Madre Silveira, que coordenaram meu período de ginásio, que ouviam aulas. Elas podiam ligar aquela caixinha, elas tinham uma sala da direção, elas ouviam a aula. Ouviam a aula. Outra coisa também dessa época é que a gente não podia conversar com o menino de uniforme. Você saía, podia ser primo, que fosse. Se alguma irmã saía em dupla, passeavam na praça. Se vissem, no dia seguinte queriam saber o que estava se conversando com alguém de uniforme. Podia ser primo, podia ser vizinho, sabe? Tinha essa questão também. Se tivesse com uniforme... Com uniforme não podia. Era uma extensão da disciplina do colégio. E também, como a gente já estava entrando nos anos 70, né, que foi aquela revolução, né, cultural e tudo, a nossa geração, não sei se as anteriores também, mas a gente tinha que andar com a saia no joelho. Era uma saia preguiada, né, que aqui um dedinho assim poderia aparecer a rótula. E meia 3/4 ou no máximo verão soquete, japona, e o sapato era Vulcabras, que tinha que ser uniforme rigoroso, né, a cobrança da blusa não entrava sem uniforme, e boina no inverno, né.
A gente dobrava aqui a saia um pouquinho, para pelo menos uns 3 dedos. Os meninos verem a rótula. Não, para pelo menos não ficar que a gente achava que, poxa, não havia necessidade de ser tão rigoroso, tão comprimento. A gente dava umas 2 voltas aqui, botava um cinto e saía animadinho.